Senhor Deus, você pode nessa hora convidar, clamar pelo Espírito Santo, mesmo aí na sua casa, no seu lar. O Espírito Santo pode visitar você nessa hora. Feche teus olhos, entre na presença de Deus, busque a Deus. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nessa hora, Espírito Santo de Deus, nós estamos prostrados na tua presença e nós queremos clamar, Deus, para que teu Espírito Santo visite cada lar, cada família, cada pessoa, jovem, crianças, adultos, idosos, Senhor, aqueles que estão saudáveis, aqueles que estão doentes. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Seja ministrado por essa verdade. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem enviado o seu Espírito, Senhor. E nessa noite eu creio que já tem tocado em vidas, tem preparado corações para ouvir a tua palavra. Nós aqui podemos experimentar e sentir palpável a tua presença, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor é que vai convencer, que o Senhor é que vai restaurar vidas, que vai curar vidas. O teu povo na terra precisa da tua cura, Senhor. E o teu Espírito Santo, ele é dado a todo aquele que pede. Se você pedir o Espírito Santo, a Bíblia diz: o pai que é mau sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais aos que pedirem o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos consola, que nos anima, que nos faz entender a sua palavra. Agora, Espírito Santo, nós te pedimos, revela a tua palavra em nossos corações. Ajuda o pregador nessa noite, porque sou limitado, Senhor. Necessito da tua graça e do teu poder. Mas abençoa, Senhor, meus irmãos e irmãs que estão escutando essa mensagem. Em nome de Jesus eu creio que grandes coisas o Senhor fará nessa noite. Amém? Boa noite a todos. Obrigado aos irmãos da adoração. Realmente é uma presença de Deus aqui na igreja. Uma presença de Deus. Eu tenho certeza que essa presença também está aí na sua casa. Jesus Cristo é a luz do mundo. E a luz dissipa as trevas. A paz que Jesus Cristo dá. Eu quero dar para você nessa noite dizendo: paz do Senhor a todos os lares. A todos aqueles que nos escutam. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá é diferente. A paz natural é se está tudo bem, então estamos em paz. Mas a paz de Cristo é mesmo em meio a lutas e tribulações. Nós as enfrentamos com fé e em paz. Amém? Quero ler um texto da palavra de Deus. O título da nossa mensagem nessa noite é: quem é este? Quem é ele? Nós queremos falar, quando o pastor Paulo me convidou para estar ministrando a palavra, que é uma responsabilidade muito grande. A gente sabe quanto Deus usa ele. Ele é o nosso pastor, nosso pai pastor.
que tem nos ensinado há muitos anos. Então, gera uma certa responsabilidade em nós, ministrar aqui no altar da igreja. Mas, quando ele convidou, eu pensei, falo de quê? Falo de mim, dou meus testemunhos. Aí, eu creio no meu coração, que eu escutei a voz do Espírito Santo dizendo, fala de Jesus. Fala de Jesus que não tem erro. O único homem que nunca errou nessa terra. E, aliás, nós vamos ver algumas coisas a mais aqui. Ver o que a Bíblia diz sobre ele. Mas primeiro eu quero ler para você Mateus, capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, 23, lendo a Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que pergunta. Jesus estava ali naquele barco. Jesus dormia naquele barco. E havia uma grande tempestade. Quando acordaram Jesus, quando chamaram por Jesus, ele prontamente, ele repreendeu a pouca fé, a timidez de seus discípulos, e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. E aí os discípulos, e as pessoas que com ele ali estavam, eles fizeram essa pergunta, quem é esse? Quem é esse que até os ventos, quem é esse que acalma as tempestades? Nós vivemos em tempos de tempestades, irmãos. Estamos enfrentando tempestades. Tem ventos, assim como o vento do Espírito Santo. Jesus, Deus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, preparando lá o nascimento da igreja. Soprou o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos fortalece, nos dá condições de enfrentar as adversidades da vida, as lutas diárias, e até entender. Só entendemos a palavra de Deus se tivermos o Espírito Santo. Só conheceremos Jesus se houver revelação do Espírito Santo, profundamente. Mas, e como existe o vento do Espírito, que eu creio que vai soprar e já tem soprado, nessa noite sobre os lares, sobre a tua vida, sobre a tua casa, o Espírito Santo está soprando aqui. Infelizmente também existem os ventos de tempestades, infelizmente existem os ventos do mal, os ventos que têm se levantado e têm abalado nações, ventos, tempestades que se levantam sem aviso prévio. As pessoas estão vivendo as suas vidas, como o grande acidente que aconteceu essa semana, e de repente uma explosão. Quem esperava? Quem esperava que em 2020 tantos projetos em nossas vidas, pessoais, profissionais, ia se levantar essa tempestade de coronavírus? Quem esperava? E quando a notícia começou a surgir lá longe, aconteceu um caso, outro caso, ou mortes. E nós nos guardamos e clamamos a Deus e começa a chegar perto de nós. E aí essa palavra nessa noite que eu quero ministrar sobre a tua vida, fala de um homem capaz de parar qualquer tempestade. Que quando esse homem se levanta, os ventos param, o mar obedece. Mas quem é esse? Como assim? O que dizem sobre Jesus? Muitas são as opiniões e todas as pessoas têm uma opinião sobre Jesus. Uns dizem, ele foi um bom mestre, foi um mártir. Jesus
uma religião. Para alguns, Jesus foi um profeta, um menino. Há quem pense em Jesus como um menino a ser carregado, o menino Jesus. Há quem diga ele foi um revolucionário, um homem político. São muitas opiniões de quem realmente não conhece o Senhor Jesus. Talvez a maioria das pessoas que estão nos assistindo nessa noite conhecem e têm um relacionamento com o Senhor Jesus. Mas eu creio que essa palavra também vai chegar em pessoas que não conhecem o Senhor. E é por isso que eu queria que você que conhece o Senhor Jesus esteja intercedendo para que Deus revele para essas pessoas quem é Jesus. Quem é esse que acalma as tempestades? Tempestades têm se levantado. E uma delas é a do medo. O medo. Na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 18. E João diz, o medo produz tormento. E o tormento paralisa as pessoas, aterroriza as pessoas. E há pessoas que estão atormentadas pelo medo. Mas sabe o que ele diz ali? Que o perfeito amor lança fora todo medo. E que aquele que teme, ele não é aperfeiçoado no amor. Então, que se levante o Senhor Jesus no nosso barco nessa noite, para repreender a tempestade do medo. Para mandar embora esse medo. Aperfeiçoar no amor, quer dizer, Deus é amor. Aquele que teme não conhece a Deus. Não é aperfeiçoado, não cresceu no conhecimento de Deus. Eu quero poder ajudar, com humildade nessa noite, trazer alguns versículos do que a Bíblia fala sobre Jesus. Já que as pessoas têm opiniões sobre Jesus, eu quero perguntar para você, quem é Jesus para você? Ele influencia nas suas decisões? Ele te socorre nos momentos difíceis? Você clama por Ele quando está em perigo? Você tem andado por fé? Você acredita na ressurreição? Você acredita que Cristo ressuscitou? O apóstolo Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então o primeiro passo, meu irmão, nós precisamos crer que Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, e há testemunhas bíblicas que Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então já é um sinal de que não precisa ter medo da morte, não. Vai embora todo medo nessa noite. Sim, prudência, cuidado, zelo, mas medo não. A Bíblia tem uma lista dos que ficam fora do reino de Deus. E um deles são os covardes. Os covardes, os incrédulos, os assassinos, os feiticeiros. Ficam todos fora do reino de Deus, não entram. Então o covarde também fica, nós podemos não ser feiticeiros, assassinos, mas se somos covardes, estamos lá, naquela lista. Que a palavra de Deus, que o poder do Espírito Santo vai dando coragem nessa noite. Ousadia para andar por fé. Porque precisamos de fé. O próprio Jesus fez essa pergunta, o pastor Paulo leu aqui no início do culto. Ele andava com os discípulos, estava ensinando os discípulos, e um dia ele estava orando, e ele resolveu, vou perguntar, o que o povo diz, quem o povo diz que eu sou? A resposta foi, uns dizem que é profeta, que é o Elias, mestre. E aí Jesus, ele faz essa pergunta que eu estou fazendo para você nessa noite. O que você diz que ele é? Ele pergunta para os discípulos. O apóstolo Pedro, então, ele acerta a resposta. Para Pedro, ele diz para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, o Filho do Deus vivo. Em 1 João, eu vou começar a citar, independente da sua opinião sobre Jesus, abre seu coração agora,
Porque eu vou citar algumas coisas que a Bíblia diz sobre Jesus. Não todas, porque a Bíblia é cristocêntrica. Cristo está em toda a Bíblia. Mas algumas coisas que vão enriquecer, encher os nossos corações, renovar a nossa fé. Sabe de onde vem a fé? Sabe aquelas pessoas que você admira que têm muita fé? Que têm vencido os desafios da vida? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que bom que você está aquietado, ouvindo a palavra de Deus. Reserve esse tempo, lute, porque o reino de Deus é conquistado por esforço. Lute para permanecer escutando a palavra, lute para permanecer na fé, não desista. Talvez você havia esquecido quem era Jesus e ele estava dormindo no seu barco, a tempestade estava tomando conta aí da sua vida, sua família, mas basta chamar por ele, basta clamar, basta abrir o coração. João capítulo 1, versículo 3 diz assim, a respeito de Jesus. João 1 já diz, versículo 1, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por seu intermédio, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz. Aí João já vai começar dizendo que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas Jesus, então está dizendo que ele estava lá com Deus na criação. Quando Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança ali, Jesus estava lá. Jesus estava lá com Deus. E João afirma que ele era Deus. Ele era Deus também junto com Deus, face a face com Deus, próximo de Deus. Quando diz Jesus é Deus, não é o Deus Pai que veio à terra, é o Deus Filho, com uma função, salvar a humanidade, perdoar os seus pecados, pagar pelo meu e o seu pecado. Essa é a função. Então João está dizendo, olha, ele estava lá no princípio com Deus. Dele, Jesus, ele diz lá em Apocalipse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então Jesus estava no princípio, vai estar no fim. A vida vem nele, ele é o autor da vida. Todos nós nascemos, você nasceu por causa de Jesus. Porque ele permitiu, porque só ele pode dar a vida. Mas eu estava meditando nessa tarde que também ao final das nossas vidas, nós encontraremos com ele, você acreditando ou não que ele é Deus. Nós compareceremos diante do trono dele. Uns para a eternidade, outros para o inferno. Não é o interesse, o inferno não foi feito para o ser humano, foi feito para o diabo e os seus demônios. As pessoas, por amarem mais as trevas, estão seguindo nessa direção. Mas Jesus está chamando, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele, o início e o fim. A Bíblia diz em Filipenses que ele estava com Deus e ele abriu mão da glória dele e veio a esse mundo. Ele veio para este mundo. A profecia de Isaías, o Espírito Santo falou através do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz, e a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Deus dos céus, que estava na criação de todas as coisas, estaria no nosso meio. Estaria no nosso meio. Estaria com a humanidade. Isaías capítulo 9, ele vai dizer, a terra estava aflita, mas para a terra que estava em trevas, não continuará a obscuridade, não continuará as trevas, porque vai vir uma luz. E ele continua dizendo, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e todo o governo está sobre seus ombros, e ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que aumente o seu governo. O governo de Cristo veio sobre os ombros dele para essa terra. A terra estava em trevas, os homens eram maus, porém Jesus, Deus por seu imenso amor, abre mão da sua glória e vem, a luz penetra nas trevas, e dissipa as trevas, como João diz no capítulo 1, a luz
dissipa as trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Talvez, se você está vivendo em trevas, Jesus Cristo pode estar batendo a porta, como está em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entrarei na sua vida, entrarei na sua casa. Jesus, você pode olhar para a pessoa que está do teu lado aí, na sua sala, você consegue ver Jesus nela? Olha bem que Jesus está ali. Se um dia Ele bateu, você abriu a porta do seu coração, se Ele tem feito coisas más, isso vai entristecendo o Espírito Santo. Mas hoje também é uma noite de reconciliação. E isso não é porque eu estou falando, é porque o Espírito Santo de Deus está convencendo você. Eu creio que é a direção de Deus que eu estou aqui nessa noite para abençoar a sua vida. Porque eu fui muito abençoado com essa palavra, eu conheço essas passagens, mas lendo, essas palavras foram entrando na minha vida. E eu fiquei apaixonado por Jesus. Eu fiquei lendo sobre Jesus, não tem como não amar Ele. Não tem como parar com essas coisas, com essas brigas terrenas. De parar de brigar pelas coisas desse mundo. Jesus veio. O menino nasceu. Filho se nos deu. Colossenses capítulo 1, inclusive do devocional de hoje, diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Deus é invisível, mas é real. Mas como Deus queria se revelar, como diz lá em Hebreus, Deus havia falado pelos profetas e de muitas formas. Então Ele resolve enviar o seu próprio Filho, a sua imagem, a imagem de Deus, Cristo Jesus. Jesus, Apocalipse 5:5, Ele diz, dizem dele, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, o nosso Senhor Jesus. João Batista disse a respeito de Jesus, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o governo do pecado. O apóstolo Paulo fala em Romanos 6, do senhorio do pecado sobre o ser humano. Estávamos escravos do pecado, mas vem Jesus com um novo governo, com um novo reino, e nos liberta do cativeiro, do reino das trevas. Não somos mais escravos, somos livres em Cristo. Livres em Cristo. Você ama Jesus? Quem é Jesus para você? Um bom mestre? Bom, muitas coisas dizem a respeito de Jesus. E até colocam Ele à altura de outros. A Bíblia diz que Ele é o único homem que nunca pecou. O apóstolo Paulo disse, há um só Deus para o Timóteo, há um só Deus, você concorda que há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, e é Ele, Cristo Jesus homem. Um só mediador, não existe outros, não tem outro caminho para ir até Deus. Eu até queria ensinar você, se você está com dor, se você está com falta de ar, nessa noite, peça a Deus em nome de Jesus, é assim que Ele ensinou. Se você pedir pelo nome dEle, Deus ouve. Conforme o Evangelho, se você ficar clamando só Deus, Deus, e não usar o nome do Filho, é bem possível que Ele não vai te atender. Mas se você usar o nome de Jesus, chama a atenção do Pai. Porque Jesus amou tanto, que Ele se entregou naquela cruz, abriu os braços, e deixou os pregos entrarem, tendo Ele todo o poder, derramou o sangue, para pagar pela sua vida. Isaías 53 diz, Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades. O castigo que estava reservado para nós, não vem mais, porque Ele levou sobre si. Mas aí nós temos colocado Ele de lado, ou em partes,
Para nós, talvez, para alguém que está olhando aqui, Jesus é uma religião. Jesus é para o domingo no culto. Mas se é verdade o que está ali em Mateus, que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Então você pode pensar, mas então, Jesus está com vergonha de mim. Pelas coisas que eu faço na segunda, na terça, na quarta. Sabe, por mais pecado que você tenha, por mais pecador que você seja, sabe o que destrói o pecado? Que elimina o pecado? Arrependimento. O arrependimento destrói o pecado. Isso Matthew Henry fala num comentário bíblico. Se você se arrepender, e foi a mensagem de Jesus, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se você se arrepender, seus pecados são esquecidos, jogados no fundo do mar, e não são mais lembrados. Porque se alguém ficar em Cristo, ficar com Cristo, estar em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Você não precisa continuar carregando seu fardo. Se você está doente, estava com medo da morte, estava com medo do inferno, entregue para Jesus, e Ele já pagou pelo seu pecado. Claro, arrependimento, novidade de vida, conversão verdadeira, andar. Falaram muitas coisas a respeito de Jesus, mas Ele falou algumas coisas bem importantes a respeito dele mesmo, que eu vou citar para você. Jesus disse, lá, todas essas passagens estão lá em João, no Evangelho de João. Jesus disse, eu sou o pão da vida. O pão da vida. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas ovelhas. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Qual a porta para o reino de Deus? É Jesus. Não é a igreja tal, o seu vizinho, alguém muito influente, algum famoso aí do Brasil ou de Israel. Não, Jesus é a porta, é a única porta. Só por Ele dá para entrar no reino de Deus. Eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que estiver ligado em mim produzirá frutos. Aquele que não estiver em Cristo não serve para nada. E João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O caminho, a verdade e a vida. Você tem trilhado por esse caminho? Talvez você pense que Jesus é um dos caminhos, uma das opções, um dos seus ídolos. Deus disse, Ele não divide a glória dele com ninguém. Há um só caminho, uma só verdade, uma vida. Você não vai viver um tempo aqui, experimentar tantas coisas, tantas seitas, tipos de religiões, depois se morre e volta de novo. Cabe ao homem morrer uma só vez. Você tem essa vida para viver em Cristo, aproveitar, conhecer o caminho, andar por esse caminho. Isso que Jesus disse a respeito dele. O que nós dizemos, que nós lemos a respeito dele na Bíblia. E aí eu estou me encaminhando para o final. Ele abriu mão da glória dele, estava lá no princípio, na criação. Nasceu de uma virgem. E o Verbo se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a verdade. E vimos a sua glória, a glória do Pai. Estou falando sobre Jesus, está ficando cansado? São lutas espirituais. Você tem que vencê-las, porque onde Jesus está, Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Há uma guerra espiritual, as trevas querem dominar, querem governar, querem te trazer pavor, medo, te manter escravos quando nós somos livres em Cristo já. Nossa casa deve ser um lugar de paz. Por quê? Porque o reino de Deus é conquistado pelo nosso esforço, sim. O apóstolo Paulo diz lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele disse, olha, eu fui o último a ser chamado, né?
Eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça eu fui chamado. Só que eu me esforcei e trabalhei mais que todos os outros. Trabalhou, sabe? E talvez você pense, mas eu aceitei Jesus e agora está tudo. Não, tem a tua parte. Tem que manter o escudo da fé, tem que manter a palavra, tem que chamar os filhos para o devocional. Sabe, na praia, no verão, quando a gente foi, a gente todo dia reunia os filhos para fazer o devocional do pastor Paulo lá. Pegava o livrinho, estava com o Anderson e a Carla lá, a gente fazia, porque agora dá para fazer devocional todo dia, dá para chamar os filhos todo dia, e esse papel é teu, não transfira, não passe para outro. Aí se a esposa olha para o marido, hoje nós estamos fazendo, não estamos, 5 minutos, que fazem toda a diferença na sua vida, na vida dos seus filhos, da sua família. Jesus disse, tem uma só das coisas que Jesus transferiu para a igreja. Ele não disse que a igreja seria a porta, sabia? Ele não disse que a igreja seria o pão, que a igreja seria a videira. O bom pastor daria vida. Ele não disse que os pastores aqui teriam que morrer pelas ovelhas. Ele disse, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Mas João 8:12, 12:8, ele diz, eu sou a luz do mundo. Só que a luz, ele divide conosco. Porque ele disse em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Para que brilhe a vossa luz diante de todos os homens. Vocês são a luz do mundo. Então a igreja é a luz do mundo também. Mas não tem luz própria. Eu não tenho luz própria. Nós não temos luz própria. Como você vai entender isso? Deixa eu falar do sol e da lua. O sol brilha, tem luz própria. A luz está nele, ele brilha. A lua brilha também, mas não tem luz própria. Ela brilha com o brilho do sol. Reflexo. Assim nós podemos entender, nós vamos brilhar com o brilho de Cristo. A sua casa vai brilhar. O seu lar vai brilhar. O seu casamento vai brilhar. Como a promessa de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se a luz de Cristo estiver lá. O problema é quando Cristo está do lado de fora, está batendo a porta. Porque ele não arromba. Satanás arromba, Satanás entra. Os demônios arrombam os corações. Mas Cristo bate. Eis que estou à porta e bato. E se você abrir, entrarei na sua casa. O que Jesus fez? Nasceu de uma virgem. Queria chamar os irmãos do louvor, vocês podem estar vindo. Nasceu. Aos 30 anos, ele foi ao rio, foi batizado, o Rio Jordão, pelo seu primo João Batista. Batizado Jesus, o Espírito Santo entrou nele, levado ao deserto, guerreou com o diabo, a antiga serpente, venceu com a palavra de Deus, somente com a palavra, nos ensinando como venceremos. Jesus curou os coxos, os cegos, ressuscitou mortos, multiplicou os pães, fez de pescadores de peixes, pescadores de homens. Sinais e maravilhas acompanhavam Jesus. E ele diz lá em João capítulo 5, e estes sinais acompanharão os que creem. Aquele que crer em mim fará maiores obras do que eu fiz. Quem é ele? Quem é esse Jesus? Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, último versículo lá de Mateus. A promessa de Jesus, de que estaria conosco, de que estará contigo. E se você tem Jesus, você tem tudo que você precisa. Com Jesus, pode faltar tantas coisas. Pode faltar emprego, você ganhar ânimo para buscar
pode faltar finanças. Se bem que Ele é fiel e não deixa faltar. Mas com Ele dá para pedir e Ele vai nos abençoar. Nos tem colocado uma família e tem nos sustentado. Mas sem Jesus você pode ter tudo e vai estar te faltando na verdade tudo. Porque não vai ter paz, não vai ter alegria. Serão momentos. Marcos capítulo 16, versículo 17. Como eu sei se eu creio em Jesus? Como eu sei se eu acredito? Jesus responde ali: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes causará dano. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se crermos em Jesus, poderemos fazer essas coisas. Você tem fé para crer esse inimigo que está aí, o coronavírus? Você crê que em Deus, e essa tem sido nossa oração, nenhum vai se perder? Se bebermos alguma coisa mortífera, não nos causará dano. O povo cristão da terra tem que brilhar durante a pandemia. O povo cristão da terra não pode se acovardar. As igrejas moveram, eu glorifico a Deus. E algumas igrejas que eu conheço, poucas, têm brilhado durante a pandemia, porque tem sido socorro presente. As cestas básicas chegando até as casas, os lares, nós temos levado. As pessoas têm nos procurado, pessoas que nunca procuraram a igreja, e o Senhor tem nos abençoado, nos dado graça. Você também, como pessoa, como filho de Deus, pode brilhar, pode fazer a diferença. Não espere pelos outros, não espere pelas instituições, faça a sua parte. Amém? Quem é Ele? Busque mais durante a semana, leia mais a palavra, tenha encontros com Ele diário, está à disposição, está disponível. Amém? Nós queremos orar nesse momento, nós queremos finalizar essa palavra. Eu tenho tido muitas experiências com Jesus, desde o início da minha fé, mas isso fica para outro dia. Hoje eu queria falar mesmo sobre Jesus. A Bíblia diz em Filipenses que Deus deu um nome para Ele que está acima de todo nome. Então é sobre esse nome que eu estou falando nessa noite. Você tem falado sobre Ele? Nome acima de todo nome, desde os nomes bíblicos até os nomes políticos ou os filósofos, as pessoas mais famosas que já viveram na terra. O nome de Jesus está acima desses nomes. Você sabia? Nome acima de todo nome. Lá em Filipenses capítulo 2. Queremos orar nessa hora. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por esta palavra. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor não deixou o mundo em trevas. O Senhor enviou a luz para esse mundo e é Jesus. Se lá na criação o Senhor disse haja luz, e a luz continua ecoando, quando os homens eles se entregaram à maldade e ao mal, o Senhor envia Jesus para chamá-los ao arrependimento, para nos chamar ao arrependimento. E assim, pela graça, o Senhor tem revelado o Filho a nós. E pessoas têm sido transformadas, famílias, casamentos restaurados, pessoas livres da drogadição. Que essas coisas aconteçam nessa noite. E nós queremos orar pelos irmãos que pediram. Oramos pela Vera, pela Thalita, Leomar, pela Dilce, pelo Fernando, pela Aide, pelo Wagner, Senhor, nossos irmãos. Clamamos pela vida da Vanessa, do Fernando, Deus. A Kátia, Noeli, Silvio, Paulo, Cristine, Eva. Senhor, são tantos nomes, Pai, tantas pessoas buscam socorro no Senhor. E nós sabemos a quem pedimos. E sabemos no nome de quem pedimos. E é no nome de Jesus que pedimos ao Deus dos céus. Cura essas pessoas em nome de Jesus. Orando o Senhor pela Carmen, pela Marlise, pela Rosilene, pelo Luiz, pelo Ezequiel. É um bebê, Deus, que precisa de Ti. Pela Cristiane, pela Cleusa, Lourdes, Gabriela. Senhor, olha os nomes, Senhor.
Nomes, muitos deles que já estão escritos nos céus, Deus, como filhos e filhas do Senhor. Oramos pelo Diego, pela Tati, pelo Gilmar, pela Eduarda, pelo Leonardo. Pai, a Jussara, a Rosane, Helena, Luciane, Maria, o Noi, nosso amado irmão, a Cibele, Virgínia. Pai, o Pietro, Senhor, o seu Laudelino, Pai, a Dona Dersa, o Felipe, o Daniel, o José, o William, o Arthur, a Dona Dilma, o Mateus, o Silvio, o Wesley, o Lucas, o Denis e o Jean, Pai. Todos esses nomes apresentamos diante do Senhor. E muitos outros, Deus, que não conseguiram nos escrever, mas, Pai, que nesse momento se unem a nós em oração. E nós sabemos que a oração move os céus, e que aqueles lugares em que havia as trevas, vem a luz de Cristo, a paz de Cristo. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai, por cada um, Deus, que está conosco cultuando ao Senhor. Amém e amém. Nós queremos dar alguns avisos. Nós temos o nosso devocional, que é aquele livro do pastor Paulo. É um livro muito bom e você pode adquirir procurando aqui a secretaria da igreja ou entrando em contato com os pastores aí na sua igreja. Fale conosco, você adquire o seu devocional, é apenas R$15 e vale muito a pena. Nós temos culto domingo é dia dos pais, então um culto especial. Prepare aí o seu coração, a sua família, convide seu pai, mesmo que ele não seja crente, para que ele escute a palavra domingo, 10 da manhã e 19 horas da noite. Será um culto muito especial. E nós queremos agradecer os irmãos que têm feito doações. Ainda necessitamos, como igreja, continue ofertando assim os alimentos, os produtos de limpeza. Isso tem abençoado muitas vidas. Temos sido luz como igreja através da sua oferta, sua doação. Continue firme, fiel com seus dízimos e ofertas. A Bíblia diz: seja fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Amém? Aí nós te convidamos a permanecer firme no Senhor, firmes na fé, na alegria do Senhor, e que a paz que excede o entendimento guarde seu coração. Em nome de Jesus, amém e amém.